Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Pedro Augusto, sou acadêmico do quarto ano de medicina da Unipar, e junto com meus amigos Júlia e Renan, e orientado pela professora Patrícia, vim aqui para falar um pouco sobre a relação entre a privação do sono, a resistência insulínica e outros fatores de risco para desenvolvimento de síndrome metabólica, principalmente associado ao diabetes. Em primeiro lugar, o diabetes é uma síndrome metabólica associada à destruição de células beta-pancreáticas e relacionada principalmente a estados de hiperglicemia. Ao lado temos uma imagem do octeto de Defronzo, que é o principal mecanismo de fisiopatologia dessa doença, ao qual vamos focar principalmente na diminuição da captação periférica de glicose e resistência insulínica, que é o papel do sono associado a esse contexto. Também é importante destacar que tem uma alta prevalência de distúrbio do sono em pacientes com DM, principalmente associado a estados psicossomáticos de ansiedade. Para a realização desse trabalho foram utilizados 5 artigos disponíveis nessas revistas. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre os efeitos da privação de sono, em primeiro lugar, temos um aumento do gasto energético que corresponde a cerca de 5% da taxa metabólica basal do paciente. Além disso, temos aumento da grelina e redução da leptina, hormônios que controlam o apetite do paciente. Mas nesse caso, vão aumentar o estado de fome, vão aumentar a demanda alimentar. E junto a isso, ativações diárias do sistema de recompensa, que podem fazer com que o paciente busque carboidratos simples, comidas gordurosas e álcool. Alguns exemplos dessas áreas são o tálamo, núcleo accumbens, tálamo e córtex pré-frontal. Também ocorre uma redução transitória, né, temporária da resposta da insulina à glicose, então que corrobora para o aumento da resistência insulínica em até 30% aproximadamente. Teve um estudo que consta no nosso resumo, de que 4 horas de sono em 2 noites, né, a privação de sono de 4 horas em 2 noites, teve uma redução da insulina, né, uma resistência de até 40%. E reduzir o tempo total de sono diário para aproximadamente 6 horas, por um período de 6 semanas, um mês e meio, já é suficiente para aumentar os fatores de riscos para diabetes, baseado nisso que eu comentei. Sobre o mecanismo de ação, ou seja, por que que isso ocorre, nós temos três principalmente. Um dos mais importantes é o aumento do tônus do sistema simpático, então, elevação de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. O segundo é a alteração no eixo hipotálamo e hipófise adrenal, principalmente relacionado ao aumento e desregulação do ciclo do cortisol. E em terceiro, a ativação de citocinas pró-inflamatórias, então o aumento do estado inflamatório, principalmente mediado por IL-6, interleucina 6, e o fator de necrose tumoral alfa durante o período noturno. Alguns fatores e doenças associados são a SALS, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, obesidade em estados pós-menopausa, em que a mulher perde alguns hormônios que têm propriedades antidiabéticas. Né? E o impacto clínico, qual que é a relevância clínica disso? Por conta da influência do sono, por conta da influência do sono no contexto metabólico, como eu comentei há pouco, ele pode ser uma ferramenta para ser introduzida em alguns pacientes que têm DM2 e pode auxiliar na melhora do quadro clínico com uma informação abaixo, em que a alteração do padrão de sono em alguns pacientes com sobrepeso e obesos, né, que aumentaram 70 minutos de sono por noite no período de 6 semanas, já teve resultado na diminuição da insulina de jejum, ou seja, pode melhorar a terapêutica da doença. Para concluir, a privação de sono ela tem relação direta com a maioria dos distúrbios metabólicos de etiologias variadas e tem efeito principalmente no DM2. Se você tiver uma abordagem terapêutica inicial, é sugerido algumas mudanças no estilo de vida, visando um sono de qualidade e minimizando efeitos metabólicos deletérios relacionados à privação de sono. Muito obrigado.